Relatório do terceiro subcomitê. Este subcomitê não pôde realizar mais de 10 sessões. Seus resultados não foram tão importantes quanto os anteriores. No entanto, algumas das circunstâncias que neles ocorreram foram estudadas com muito cuidado, limitando-nos a dar um resumo do relatório. As pessoas que se uniram a nós, salvo em um só caso, vocês conhecem muito bem, portanto, não podemos duvidar da probidade e boa-fé dos participantes. Concretizamo-nos em estabelecer uma comparação entre a força de origem desconhecida que é necessária para produzir os movimentos, e a força muscular consciente que deve ser desenvolvida para obter idênticos resultados. Após algumas experiências realizadas com a maior atenção, comprovamos que para conseguir que a mesa de menor tamanho se incline na direção mais favorável, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com as pernas, é necessário desenvolver uma força de 9,3 kg aproximadamente. Mesmo assim, é absolutamente indispensável que exista algo que segure as pernas, caso contrário a mesa facilmente escorregará. Referente à mesa acima exposta, suas dimensões são 1,16 metros de comprimento, 61 centímetros de largura, pesa entre 22,68 kg a 27,22 kg. Feita de carvalho e repousa sobre 4 pernas sem rodas. Mesmo que o ângulo formado seja de 45 graus, ainda assim haverá uma tendência maior a escorregar do que a inclinar-se ou virar. E supondo que se deseja obter este último efeito, deve-se exercer uma pressão de 19,73 kg, sem que o ângulo formado pela mesa ultrapasse 30 graus. Um homem dotado de força ordinária e que tem as mãos aplicadas sobre a mesa, poderá dar impulso ao referido móvel fazendo-o deslizar sobre o assoalho, mas a partir do momento em que tentar dar a ela um movimento de atração, não será mais tão fácil atingir esse propósito, e a dificuldade irá aumentar se ele pretende fazer a mesa se mover da direita para a esquerda e em sentido longitudinal. Se ele colocar as mãos em uma extremidade da mesa, também não conseguirá que ela se levante na extremidade oposta. 2 homens poderiam conseguir isso, mas sua ação ficará paralisada a partir do momento em que na extremidade oposta se faça uma leve pressão com a mão. Quando as laterais da mesa estiverem ocupadas por 3 pessoas como vinha ocorrendo nas sessões, então haverá um impedimento considerável para conseguir que a mesa se mova, e para superá-lo será necessário verificar um esforço extraordinário e visível. E não obstante isso, durante as sessões a mesa sacudia-se em todas as direções, sendo o movimento ora suave e regular, ora precipitado e brusco. Às vezes os movimentos são produzidos com tanta facilidade que parecem indicar a existência de muita força latente. Outras, ao contrário, eram quase imperceptíveis. Quando os movimentos ocorriam, às vezes deixava-se ouvir-se um ruído especial, como se as pernas da mesa roçassem e se desprendessem do chão. Os participantes suspeitavam que tal ruído era devido a uma pressão inconsciente desenvolvida pelos médios. Porém, mais tarde descobrimos que, se ao apoiar nossas mãos sobre a mesa exercíamos pressão para baixo, a mesa deslizava sem ruído. Porém, este era produzido quando a mesa era arrastada com movimentos agitados. Isso nos mostrou que as forças em ação devem ser aplicadas para levantar e impulsionar a mesa para frente, enquanto as forças que poderiam vir dos músculos dos médios só poderiam ser direcionadas para baixo e para frente. A maior manifestação de força que ocorreu através da mesa aconteceu um dia em que 3 pessoas estavam sentadas ao seu redor, conforme indica a figura a seguir. O Sr. Maier sentou-se em frente à senhora, sem tocar na mesa e com o único propósito de observar o que poderia acontecer. Os movimentos de oscilação produzidos pelo móvel foram muito violentos, e a queda foi tão brusca que o pavimento se estremecia intensamente, sendo o ruído percebido em toda a casa e até mesmo fora dela. A sessão de 8 de abril foi realmente notável. A mesa de experiências pesava mais de 40,98 kg,
tornando difícil avaliar com precisão o esforço necessário para produzir o rápido movimento de rotação de que foi animada. Se por meio de força muscular se tivesse tentado girar a mesa, isso não seria conseguido sem desenvolver um esforço considerável, mas em se tratando de colocar a mesa em equilíbrio, apoiando-a com uma de suas bordas, como foi realizado por 2 vezes na sessão, sem escorregar no assoalho, a força empregada para conseguir esse efeito não seria inferior a 38,56 kg. Aplicada com precaução a força no ângulo direito, para evitar o deslizamento, só precisaria desenvolver 19,05 kg. Na experiência de imitação do fenômeno verificamos que além da força para erguer, é preciso muita atenção e uma força considerável para guardar o equilíbrio sobre um ponto da borda da mesa, para ela não escorregar ou tombar. Durante a sessão e apesar dos vários movimentos do móvel, este manteve-se em perfeito estado de equilíbrio. Nenhum dos presentes acredita ter contribuído com sua força para tais manifestações, limitando-se a ter as mãos levemente aplicadas sobre o móvel. Acreditamos também ter comprovado que a força que atua nessas experiências é dirigida por uma inteligência. A presença de certas pessoas foi necessária, principalmente a de 2 amigos nossos. Os relatórios dos comitês 4, 5 e 6 não oferecem nada de interessante. O médium home ficou doente e os fenômenos foram fracos ou incompletos. Depois de ter publicado esses relatórios, as pessoas que participaram dos experimentos expressaram suas impressões em particular e por escrito. Assim, o Dr. Augustus de Morgan, presidente da Sociedade Matemática de Londres e secretário da Real Sociedade Astronômica, disse em um livro intitulado From Matter to Spirit: "Estou perfeitamente convencido de tudo que vi e ouvi. A dúvida seria impossível. Os espíritas estão no caminho que leva ao progresso nas ciências físicas, os contrários são os representantes daqueles que têm colocado obstáculos a qualquer avanço.